Bem, meus amigos, estamos de volta para conversar mais uma vez sobre Flamengo. E olha, é importante frisar que a equipe do Flamengo não é uma equipe qualquer. Eu tenho comigo, e isso aí é alardeado através de todos os companheiros de imprensa, de que o Flamengo tem, nesses últimos anos, a sua melhor equipe, o seu melhor plantel. Agora, me entristece, e muito, saber que alguns jogadores, por exemplo, como o Mancoejo, está num banco, assistindo às vezes jogadores com menor qualidade do que ele, desfrutando da condição de titular. Eu, sinceramente, ainda não encontrei uma explicação para nós privarmos o Flamengo de um importante jogador como esse. Já tivemos uma situação até parecida, se vocês estão lembrados. O Luiz Antônio era, sem dúvida alguma, uma das grandes promessas do Flamengo. Teve problemas aí de ordem particular, mas de repente, quem perdeu foi o Flamengo. Quando perdeu, e hoje entregou, não sei onde ele anda jogando, são jogadores de qualidade e que não se pode perder a oportunidade de tê-los dentro da equipe. Eu às vezes fico lamentando, porque nesse último jogo, por exemplo, contra o Internacional, nós tivemos a presença do Alan Patrick. Tivemos um Guerreiro extremamente isolado. Um jogador da qualidade do Guerreiro não pode deixar de ser municiado. E não me venham com essa história de que a bola para chegar até o centroavante tem que chegar pela linha de fundo. Nem sempre a coisa funciona assim. Existe um futebol vertical que, alienado com o futebol jogado pelos flancos, tem um resultado bastante positivo. E principalmente a finalização, quando você tem jogadores do padrão do Diego. Poderia ter, quem sabe, ali jogando naquele dia, o Mancoejo. Até porque o Arão não estava legal naquele dia. Não estava bem. E quem sabe, nesses momentos é preciso, às vezes, abrir mão daquilo que nós chamamos de convicção e colocarmos o melhor para o time. E o melhor naquele momento era nós termos jogador de qualidade. Eu não tenho procuração para ficar defendendo o Mancoejo, coisa que o valha. Mas eu defendo os interesses do Flamengo porque eu sou flamenguista. Eu sou torcedor antes de qualquer coisa. O fato de nós militarmos na imprensa, de termos vivido uma vida, mais de 50 anos envolvido através do futebol em situações que nos colocam como essa, até de certa forma desesperançosas, porque estamos vendo o cheirinho se afastar mais. O cheirinho não pode se afastar, ele tem que fortalecer. Então é preciso que o nosso treinador tenha um pouquinho de boa vontade com relação às suas convicções. Tem horas que é preciso mexer. E mexer até mesmo com aquelas peças que ele considera, como diria aquele nosso companheiro antigo treinador, imexíveis. Não existe isso no futebol. Existe momento do jogador. Então, se amanhã não estiver bem o goleiro, que é hoje o Muralha, sem dúvida alguma, um dos grandes goleiros do Brasil, o Paulo Vitor está ali. Então você tem as peças de reposição, você tem que utilizar. Agora, se ficar sempre na mesmice, nós vamos ter a mesmice. O Flamengo começa jogando, faz um gol e fica tocando bolinha para trás, onde não tem pessoas de qualidade para fazer esse tipo de jogada. E aí? Quando você começa a trocar bola, você tem que mostrar que tem jogadores para fazer isso com condições. E o Flamengo não está mostrando isso. Está mostrando que, na maioria das vezes, os passes saem errados. Estão tentando, às vezes, endeusar jogadores que não têm essa capacidade de domínio. Jogador que só sabe tocar 2 metros, toca 2 metros. Não fica inventando fazer lançamentos que não tem capacidade de fazer. Bom, sem desmerecer esse ou aquele jogador, eu quero esse cheirinho mais perto, mais próximo. Mas para isso é preciso que também tenhamos algumas convicções quebradas e principalmente os melhores em campo. Até o próximo encontro.